Bom dia, esse aqui é mais um vídeo desse canal Quase Morto. E no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre uma certa comparação que eu não vejo ser tão feita assim, como seria interessante de se ver, que é entre anime, light novel e mangás, como diz no título. E essa comparação não é necessariamente tão justa, considerando que cada um tem suas limitações, mas eu acho interessante ver a vantagem de cada um e por que necessariamente não existe um melhor em tudo, e sim um com mais vantagens ou com menos desvantagens. Então, é sobre isso que eu vou falar também, inclusive sobre a relação que os três têm, porque querendo ou não, existem adaptações em novel de mangás e de mangás em novels. Então, é bem relacionado os temas. Enfim, a primeira mídia que eu acho que todo mundo consome em relacionada ao Japão ou ao Oriente no caso, é animes. É a mídia audiovisual, a mídia mais ampla em possibilidades, tanto criativas como apenas artísticas. Eu acho que ela é a mais ampla sem dúvidas, porque envolve mais elementos naturalmente, não só a escrita ou a arte, envolve produção, direção e todos os elementos que consistem nela, então isso por si só já o faz superior em quantidade. Mas é mais comum vermos uma certa displicência com adaptações audiovisuais, porque gasta mais para fazerem. A produção é muito mais cara, a direção também exige muito mais das pessoas envolvidas, então naturalmente obras audiovisuais serão inferiores em números, considerando apenas que tem realmente qualidades. Então é muito mais comum de se ver mangás e novels boas do que animes, justamente por isso. Além do que, a maioria não são originais. A maioria adapta o material original. E isso é um pouco complicado, porque passar a obra de uma mídia para outra, uma mídia menos limitada e deixar interessante não só um Ctrl+C, Ctrl+V, é bem difícil. É realmente bem complicado. Além de que tem que deixar fiel ao mangá. Se a proposta, o propósito da existência da adaptação seja esse, é claro. Porque em casos como, por exemplo, a Konohana, eu considero, pelo que eu entendi da obra, o anime separado do mangá. O anime não tentou fazer uma adaptação superior ao mangá. Ele tentou fazer uma versão diferente daquela obra, com outros olhos. Então eu não consigo ver nenhum tipo de comparação entre ambos sendo justa, a não ser de qual é melhor individualmente. Mas enfim, é basicamente isso que eu quis dizer com essa limitação de obras melhores. É bem comum e, mesmo assim, as obras que existem são boas, geralmente são mais interessantes em anime. Como por exemplo um Kill la Kill. Kill la Kill é um dos animes mais divertidos que eu já assisti, inclusive estou reassistindo. E eu gosto muito dele, eu acho ele interessante em vários aspectos. E todos esses aspectos se devem à produção e à direção. Sem eles o anime seria morto. Então ele tem uma adaptação para mangá e eu odeio a adaptação em mangá porque falta essa incrível essência, essa excentricidade traga pela produção e pela direção. Então, existem esses casos, entendeu? Que a produção e direção são provadas como serem essenciais e deixarem menos limitado, ou seja, terem mais qualidades. Então, no geral, esses animes mais conceituados melhores, eles geralmente são superiores aos mangás, de algum jeito, mesmo que tenham, obviamente, partes inferiores. Mas bom, isso é só falando de anime. Agora da parte de light novel, que é uma mídia muito complicada por vários fatores. Primeiro, a disponibilidade da maioria na internet é complicada, tirando as populares, principalmente porque, no caso, grátis e traduzido, diferente de mangás que, mesmo que não sejam tão consumidos, os mais conhecidos ainda existem e são possíveis, mesmo em inglês no caso. Mas isso não acontece tanto com light novel, por isso é uma mídia a mídia menos consumida dentre essas que eu estou citando nesse vídeo. Mas também é uma mídia muito complicada de se começar a consumir, pois ela é muito diferente do anime e do mangá. Porque
A light novel, ela é ao mesmo tempo menos limitada e mais limitada, porque vários autores, existem várias pessoas com ideias incríveis de roteiro, de uma história bem feita, mas elas não conseguem pôr em prática por falta de capacidade na parte artística, ou seja, não conseguem criar mangás. Então elas optam por fazer novels, que são majoritariamente texto e minoritariamente arte. Então é algo muito vantajoso para eles, além de ser mais, mais consistente em questão de qualidade, justamente por esses motivos. Você consegue prestar mais atenção no texto, e se tem algum erro, é complicado porque ele tem acesso àquele texto de forma mais fácil, mas enfim, no geral, ela é mais limitada por esse fator da escrita ser mais presente do que o normal, mas ao mesmo tempo ela é menos limitada para quem na questão de talentos sendo aproveitados. Então eu gosto muito dela, eu acho ela bem interessante. Eu acho que ela, grande parte das novelas que são bem escritas passam sentimentos como nenhuma outra obra. E eu dou um belo exemplo de ReZero, as motos do Subaru. Na novel, rapaz, a escrita é muito bem feita para deixar elas mais tensas, impactantes do que até mesmo no anime, com aquela direção incrível. Esses são exemplos. Existem também casos como Sal. Sal, interessante de se ver também em novos, é que o autor, a evolução do autor fica muito mais clara. Você vê, percebe no uso das palavras como ele conduz um diálogo, como ele deixa a luta expositiva ou não. Isso é muito claro e mostra a evolução. E o maior exemplo disso é Sword Art Online. A nova de Sword Art Online está sempre em constante evolução nesses termos de escrita e de arte. E também de, claro, enredo. Isso geralmente acontece. Então é bem interessante. A mídia de novo provavelmente é a melhor em questão de evoluir com o tempo em qualidade. Mas, também como eu falei, ela é muito difícil de consumir porque é muito texto. É muito texto e nem todo mundo está acostumado com muito texto. Principalmente aqueles que majoritariamente consumem apenas animes e mangás e não outros livros, sejam ocidentais ou não. Mas é muito fácil quando você começa a ler. É extremamente tranquilo. Eu falo isso porque eu fiquei com muito preconceito por um bom tempo por elas, mas faz um mês mais ou menos que eu comecei a consumir mais e estou muito interessado em várias outras porque é muito fácil de se ler quando você pega a essência, você pega o jeito. Então eu acho que, no geral, ela tem o mesmo potencial dos outros e até mesmo mais, mesmo que seja limitado em composição. Basicamente essa é a minha opinião. O único problema é que, graças a essa imensidade de conteúdo, as adaptações audiovisuais tendem a ser muito inferiores e até mesmo contrárias à qualidade do original. Casos desse como Sword Art Online e Oregairo. Oregairo corta muita coisa e muda completamente o sentido da obra. Sword Art Online também. E provavelmente a mais decente envolvendo isso é ReZero. Principalmente agora na segunda temporada que está bem feito. E agora, se tratando da mídia que eu mais estou acostumado atualmente, os mangás. Eu comecei, como já citei no vídeo de 10 melhores mangás que eu já li, eu comecei a consumir muito mais mangás nesse ano. Então, eu não tenho tantos anos de experiência com a minha visão mudando sobre a mídia, mas eu tenho a minha opinião atual e é que talvez eu possa mais falar sobre do que é o que eu consumo em quase todos os dias. Um novo mangá, pelo menos, eu tô lendo, ou no caso, nova, mas enfim. Bom, eu acho a mídia de mangás muito interessante, ela também tem suas características próprias e qualidades próprias, como a própria limitação do preto e branco, que em casos de obras mais densas, com uma profundidade maior, tendem a ser melhores justamente pelo uso essa limitação. Você sente mais aquele impacto, aquele peso através do sombreamento e aquele vazio que a obra quer passar através do branco. É algo bem interessante e é por isso que eu não gosto tanto de ler obras coloridas, porque eu acho que tira um pouco do peso da mídia em si, da mídia original. Então por isso que eu acho que o preto e branco mais ajuda do que prejudica. Mas outro problema que os mangás acabam tendo justamente relacionado a isso é a arte. Se o mangá não tem uma arte boa, ele vai ser ruim. Se ele não consegue ter uma escrita boa, ele vai ser ruim.
os mangás eles se limitam a isso. A arte precisa passar o que a obra pede, seja comédia ou seja drama, qualquer coisa. O mangá, através da arte, precisa passar os sentimentos que são envolvidos ali, através da escrita. A escrita também não pode ser maçante, não pode ser exagerada, como em caso do Togashi ou do autor de Death Note, que exageram elevadamente ao normal no caso e torna a obra muito mal absorvível, então prejudica completamente a experiência. Isso seria melhor no caso em novos, mas enfim. Então a mídia de mangás ela é bem limitada, é muito mais difícil você escrever elas, porque conduzir os diálogos é mais complicado, organizar as cenas é mais complicado e se torna cada vez mais com o tempo, dependendo do tamanho da sua obra. Então acho que mangás eles trazem bastante desvantagens. Mas grande parte das obras boas que nós temos atualmente provindem de mangás ou são os mangás em si. Como por exemplo 20th Century Boys, 20th Century Boys, que é um dos melhores mangás que eu já li. Ele só tem mangá, tem um live action, mas a gente sabe que não é tão bom quanto o original. E é um mangá que eu não vejo sendo adaptado em anime, porque não dá. Não em todo o mangá pode ser adaptado em anime ou em novel. Isso também é um caso de Pum Pum. Por que não teve uma adaptação de Pum Pum até hoje? Porque todo mundo sabe que é impossível transmitir a mesma coisa do mangá em anime. Principalmente novo também. Então acho que outra desvantagem é que os mangás mais autorais e que não receberam adaptações são difíceis de receberem adaptações justamente porque a mídia é muito única. Você não consegue traçar semelhanças com outras junto a essa. É bem complicado e ela é muito única e muito bem feita justamente por isso. Eu acho que isso é o mais interessante ao ler. Você vai percebendo essas diferenças. Então, eu acho que mangás é a melhor mídia em questão de qualidade, mesmo que seja a mais limitada, provavelmente. E animes são a mais ampla, é a mídia mais ampla, mas é a que mais se traz obras ruins. E as novas são as mais limitadas e limitadas ao mesmo tempo. É basicamente essa a minha conclusão do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal e é isso, tchau, até o próximo vídeo. Fui!